Marcos, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele disse. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus, que estamos, Pai, com um coração humilde e quebrantado para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Transmite a Tua palavra para cada um de nós. Que através da Tua palavra nós venhamos a praticar tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Dai-nos um coração igual ao Teu. Abençoa cada lar aqui representado, cada família que está sendo privilegiada por poder apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, sendo assim o seu culto racional. Obrigado por esse privilégio, Pai. Continua com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a temática que o Espírito Santo me guiou para estar trabalhando, inicialmente ao meu coração, e depois transmitindo esta verdade para cada um dos amados que aqui estão, é uma frase bem bacana, que diz o seguinte: Deus não desistiu de você. Deus, Ele não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Queridos, o texto que nós lemos, o fragmento de uma narrativa, um versículo em específico, ele faz uma menção de um anjo que estava tendo um encontro com algumas mulheres que encontraram aquele anjo no sepulcro. 3 dias, Jesus tinha sido morto. Ali a região de Jerusalém, da Judéia, estava em uma tristeza só. Os discípulos espalhados, alguns voltando para suas cidades. E aquelas mulheres chegam lá e encontram um sepulcro vazio. E elas se assustam. E o anjo que está lá diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E aí eles dizem, aquelas mulheres, para entregar um aviso aos seus discípulos, que fossem encontrar com ele no mar da Galileia. Porém, ele faz uma ênfase: avise aos discípulos e também a Pedro. Amados, Pedro naquele momento, ele vivia uma situação complicada. Alguns dias atrás, ele tinha afirmado ao nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 22, 23, que disse: Senhor, eu estou pronto para ir à prisão e até a morte ao teu lado. Porém, pouco tempo depois, isso foi quebrado. Isso foi desconstruído. Porque quando Cristo ele foi pego, Pedro ficou de longe. E é interessante, porque quando ele estava ao longe olhando para o Senhor,
Ele lembra disso, o que Cristo vai transmitir para ele. Após ele afirmar que estaria pronto para morrer, Cristo disse: Pedro, fica tranquilo, porque antes do galo cantar 3 vezes, tu vais me negar. E Pedro estava acompanhando aquela multidão, e estava acontecendo aquele rebuliço, e ele não estava entendendo. E é interessante porque o texto segue no livro de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 61 e 62, que diz o seguinte: quando o galo cantou, o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Naquele momento Pedro sai chorando, porque ele reconhece que o olhar de Cristo para ele não era um olhar de pesar, não era um olhar de amargura, não era um olhar de tristeza. Pedro sai dali chorando, porque Cristo, mesmo naquela situação, olha para ele com um olhar de ternura. Talvez naquele momento Cristo tenha olhado para ele e tinha aquele sorrisinho que a gente dá de canto assim, para aquela pessoa ao qual está olhando para nós em um momento difícil. Amados, naquele momento os olhos de Jesus transmitiam para Pedro uma informação que era: eu continuo a te amar, mesmo você tendo me negado, mesmo você dizendo àquelas pessoas que não me conhecia, mesmo você agindo como se não me conhecesse, como se não estivesse próximo a mim, como se eu não existisse para você, eu continuo a te amar. Amados, assim como Pedro, por vezes somos nós. Pedro, nesse momento, ele chorou amargamente, e ele passou a voltar à sua vida, a trabalhar normalmente, a pescar, a fluir a sua vida de maneira natural, aparentemente abandonado, achando talvez que Deus não estava mais com ele, achando por vezes que Deus estava com raiva e não iria lhe perdoar. Às vezes nós também estamos assim, achando que por vezes Deus nos esqueceu, Ele está distante de nós, mas Ele está perto de você, Ele não desiste de você. Ele marca um encontro desse para falar aos nossos corações, afirmar 5 formas, 5 maneiras que Ele demonstra que não desiste de você. 5 maneiras que Ele demonstra para cada um de nós que não desiste de cada um. Assim como Ele fez com Pedro, ao ressuscitar, afirma: chama o pessoal, mas chama o Pedrão também. Chama o Pedrão, não deixa o Pedrão lá não. Traz ele porque ele é muito importante para mim. Assim como Pedro era importante ao nosso Senhor Jesus Cristo, você é importante para Ele. Então creia que Ele não desistiu de você. A primeira coisa que nós vemos através das Sagradas Escrituras, Cristo demonstrando que não desiste de nós, é porque Ele não se esquece. Cristo, Ele não se esquece daquelas ovelhas que estão no aprisco dEle. É interessante porque Isaías, ele diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Interrogação. Todavia, se isso for possível, eu, o Senhor Deus, não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos.
Amados, é importante nós guardarmos, cravarmos, interiorizarmos a ideia que Deus não é um Deus que desiste dos seus. E Ele não desistiu de você. Independente daquilo que outrora houve, que neste momento está acontecendo, ou que vai acontecer, Ele não desiste de você. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, irá separar o amor de Deus com aqueles que Ele ama. Cristo, Ele não desiste de você, primeiro porque Ele não se esquece. O anjo, ele frisou bem o nome de uma pessoa. Quantos apóstolos Cristo tinha? Quantos? 12. Discípulos, no mínimo pelo menos mais de 70. Porque vimos a missão dos 70, Ele mandando de 2 em 2. Mas provavelmente a essa época já existiam muitos outros. Mas de quem Ele disse o nome? Só de Pedro. Ele não se esqueceu de Pedro. Ele não se esqueceu em momento nenhum daquele homem que estava se remoendo por dentro, porque não pôde fazer nada para evitar que aquilo acontecesse, porque infelizmente ele ainda não tinha entendido. Alguns dias antes da crucificação de Cristo, Pedro estava lá e Cristo olha para ele e diz: quem eu sou? Quem as pessoas dizem quem eu sou? Aí Pedro afirma: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz: tu és Pedro, Petros, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. E ele continua a dizer o que o Filho do Homem teria que passar. E Pedro toma a frente e diz: Senhor, de maneira nenhuma deixarei que tu passastes ou viestes a passar por essas situações. No mesmo momento, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro era aquela pessoa espontânea. Pedro era aquela pessoa que afundou nas águas. É interessante que ninguém lembra que ele foi o único que saiu do barco. Não é verdade? Sim ou não? Todos estavam lá com medo. Desejavam caminhar sobre as águas como Cristo caminhava. Mas só Pedro, ele conseguiu sair. Amados, Deus, Ele não desiste de você. E Ele não se esquece de você em tempo algum. Às vezes, o tempo está muito nublado, chuva à beça, as nuvens tudo fechadinha, mas o sol está lá em cima ou não está? Está ou não? Claro que Ele está. Assim é o nosso Deus com cada um de nós. Ele não esquece de você. Ele não está com os olhos fechados. Ele não está com o ouvido que possa impedi-lo de ouvir as tuas orações. Então Ele não se esqueceu de você. Porém, tudo tem um tempo. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de se alegrar, existe o tempo de estar triste, existe o tempo da fartura, mas também tem o tempo da escassez. Então, queridos, Deus não desistiu de você, não. Ele não te esqueceu. Ele lembra do teu nome, porque o teu nome está onde? Na palma das suas mãos. Querido, a gente só bota um negócio na mão da gente quando a gente não quer esquecer mesmo. Quando a gente não quer esquecer, a gente coloca na mão. Porque se colocar no papel, tem que botar na mão que colocou no papel, porque senão vai esquecer. Então, amados, a primeira forma que Deus demonstra que não desiste de você é afirmando: eu não me esquecerei de ti. A segunda é o cuidado, é o zelo, é o amor que Ele tem para cada um de nós. Lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, diz: Satanás tentou separar Cristo de Pedro. O texto diz: Simeão, fique firme, porque Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do
do trigo. Mas eu orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Queridos, uma forma que Deus demonstra que não desiste de você é que Ele está constantemente intercedendo por ti junto ao Deus Pai. João, ele diz: filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecares, tens o quê? Um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, que intercede entre Deus e os homens. Amados, veja que Deus não desiste de você, porque Ele não se esquece de você, porque Ele intercede junto ao Pai por você. Satanás queria pegar Pedro. Quantas vezes ele não quer tragar a mim e a você, nos desanimando, nos tirando o desejo de estar em comunhão com os nossos irmãos, nos tirando o zelo pela obra do Senhor, o desejo pela leitura da palavra, o desejo de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Quantas e quantas vezes, queridos, nós não somos pegos por esse desânimo, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fica intercedendo ao lado do Pai, para que esse ânimo seja revigorado. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Seria muito fácil para Ele, deixa para lá. Seria muito fácil para Ele, fica ali, mas não. Ele se importa com você, Ele se importa com a tua casa, Ele se importa com a tua família. Ele trouxe você aqui para você poder ouvir que Ele não desistiu, que Ele não esqueceu, que Ele está constantemente intercedendo por você junto ao Pai. Queridos, quer prova de amor melhor do que essa? Quer prova de amor melhor do que ter o Filho de Deus orando por nós? Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste. O terceiro ponto que nós conseguimos identificar através da palavra de Deus, o amor de Cristo em não desistir de nós, está, queridos, no momento em que nós damos as costas para Ele. Quando nós viramos as costas para Ele. Pedro, ele estava lá no cenáculo do templo, naquela situação, e olharam para ele e disseram: é você. Você parece com os que andam com ele. E Pedro deu as costas e disse: eu não conheço esse cara. Aí teve outra pessoa que disse: você fala como ele. E ele deu as costas e disse: eu não conheço esse cara. E teve outro que chegou e disse: foi você, eu vi. Disse: eu não sei quem é ele, eu não conheço ele, eu nunca vi ele, eu nunca estive perto dele. Amados, mesmo quando damos as costas para Cristo, Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós não queremos estar com Ele, não priorizamos o amor dEle, não desejamos estar vivendo com Ele, Ele não desiste de nós. Amados, é bem interessante porque a parábola do bom samaritano, ele retrata um pouco da nossa vida. Aquele caminho que Jesus conta, aquela parábola, era um caminho muito perigoso. Todas aquelas pessoas que moravam naquela região sabiam que não haveria como você transitar por aquele lugar sem de fato você estar escoltado, sem de fato você ter pessoas junto com você, sem de fato você ter gente para lhe proteger. Mas alguém disse: não é dessa forma, não é desse jeito, eu consigo, se eu for só eu vou mais rápido. E é interessante que o samaritano é pego por saqueadores, roubam tudo que ele tem e deixam ele lá caído. E o que é que Deus faz com ele? Deixa ele lá?
Não. Deixa aquele homem lá caído? Não. Ele usa alguém que para a sociedade não valia de muita coisa. E vai lá e ajuda. Sabe por quê? Porque ele não desiste de você. Ele não desiste. Mesmo você querendo fazer do seu jeito. Mesmo você insistindo de maneira assídua, ferrenha, naquilo que você quer. E não naquilo que Deus deseja para você. Ele não desiste. E aí ele usa um samaritano para pegar aquele homem que estava caído, para colocar sobre um cavalo, levar até uma hospedaria, cuidar dele de tudo. Foi assim que Deus fez com você. É assim que Ele está fazendo com você. E Ele vai continuar, porque Ele não desiste de você. Amados, o quarto ponto que nós conseguimos identificar, nós conseguimos ver o agir de Deus nas nossas vidas, não desistindo de nós, é o fato dele nos perdoar. Hebreus capítulo 8, versículo 12 diz: e eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Cristo te perdoou. Cristo, Ele te perdoou. Amados, isso tem um peso tão extraordinário, porque Cristo perdoar a mim é uma quantidade de perdão. Cristo perdoar esta igreja com estas pessoas é uma outra quantidade de perdão. E Cristo perdoar o mundo inteiro por todos os seus pecados, esse era o fardo que Cristo carregava na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Porque Ele não se esquece de você. Porque Ele intercede junto ao Pai por você. Porque por vezes quando você dá as costas a Ele, Ele vai lá e usa pessoas para te resgatar. Assim também como Ele te perdoa. Amado, não existe algo hoje que Deus venha a se lembrar daquilo que outrora nós vivemos. Por vezes a nossa mente, utilizada pelo maligno, nos lembra, traz a memória, mas Deus, Ele te perdoou. Deus, Ele cancelou a cédula de pecado que havia sobre a tua vida. A condenação que existia para você, hoje não existe mais. Por quê? Porque Ele não desiste de você. Amados, o quinto ponto, e nós conseguimos estar focando na palavra, e nós conseguimos identificar na palavra, que demonstra que Ele não desiste de mim, não desiste de você. Está lá em João capítulo 3 e no versículo 16. Sabe como é que Ele demonstra que não desiste de você? Morrendo por ti. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Deus demonstra que não desiste de você, quando Ele, desde o jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo, desde antes de tudo ser criado, Ele prepara a salvação para ti. Desde tudo se criar e vir a existir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele já havia sido sacrificado por mim e por você. Porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Amados, Cristo, Ele se entrega com um amor tal que faz Ele descer de sua glória. Tem um hino que ele diz: desceu
do esplendor de sua glória, para habitar este mundo vil. Estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Amados, Deus, Ele não desiste de você. Quando Ele habita no nosso meio, caminha ao nosso lado, sofre de maneira angustiante. Um castigo estava preparado para mim. A cruz não era para Cristo, a cruz era para mim e para você, mas Ele substituiu a cada um de nós. Ele nos transformou justos através da sua justiça. Ele nos limpou através do seu sangue. Amados, Cristo aberto na cruz do Calvário, olha para aqueles que estavam abaixo dele e clama ao Pai pedindo perdão para eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Naquele momento, cravado na cruz, Cristo não desistiu daqueles que estavam ali, os seus algozes. Assim também como Ele não desiste de você, assim também como Ele marcou este dia mais uma vez para falar que Ele te ama, que Ele não se esqueceu de você, que Ele intercede junto ao Pai por ti, que mesmo por nossa ingratidão, dando as costas para Ele, Ele age de misericórdia para nós, nos perdoa e entrega a sua vida por mim e por você. Amados, nessa noite, Deus Ele te chamou para um encontro pessoal, objetivo, cirúrgico, clínico, para cravar de uma vez por todas em teu coração que Ele te ama, que Ele não se esquece de ti, que por vezes mesmo nas nossas crises existenciais, que não sabemos o que queremos, o que fazemos, o que somos, para onde vamos, Ele continua a nos amar, Ele continua a nos perdoar a todo instante, não desistindo de você. Às vezes as circunstâncias, elas fazem com que nós nos afastemos do Pai. No meio dessa situação, achamos que esse relacionamento está perdido. Pedro, ele achava que aquele relacionamento tinha acabado. Pedro, ele achava que tudo estava perdido. Pedro, ele sabia que não teria mais um encontro com Cristo. Mas não é assim, porque Jesus não esqueceu dele. Alguém, queridos, na história do mundo, passou por uma situação semelhante, em pensar que não seria aceito, que estava esquecido, que não haveria perdão, amor nem se fala. Porém, essa pessoa, mesmo assim, ela se ergue, ela se levanta e vai até onde talvez não se achava que encontraria nada disso. Porém, o que imaginava de fato não aconteceu. Essa pessoa, ela foi recebida com amor, com carinho, viu que era lembrado e que estava perdoado. Sabe quem foi essa pessoa? O filho pródigo. O filho pródigo, ele achava que não tinha solução mais para ele, porque pelas escolhas dele, ele achava que não haveria mais perdão. Ele achava que estava esquecido. Ele achava que não existiria amor. Mas assim como o filho pródigo, ele se levantou de onde estava. Você saiu da sua casa hoje e chegou até aqui. Assim como o filho pródigo tinha os pensamentos lá onde ele estava, assim Cristo tirou você, talvez da sua comodidade, talvez com o desejo que você não tinha de estar aqui hoje, para dizer que Ele não desistiu de você. Então, querido, saiba que Ele se importa com você, Ele compreende a tua batalha,
Ele está a par da tua luta. Mas cada dia mais, Ele está te chamando. Cada dia, Ele toca no teu coração, para que venhamos a estar mais próximo cada dia dEle. Para que venhamos a estar unidos com Ele, em um só propósito. Não existe acasos. Se hoje eu escuto de Deus que Ele não desiste de mim, é porque de fato Ele não desistiu de você. Creia nisso. Guarde isso no seu coração. E faça com que esta palavra, que não é minha, e sim do nosso Senhor Jesus Cristo, que se lembrou de uma pessoa que estava distante, se lembrou de uma pessoa que estava afastada, se lembrou de uma pessoa que não queria mais nada com ele. Pedro tinha voltado às suas atividades normais. Pedro estava pescando. Quando ele vê Jesus na praia, ele pula do barco, sai a nado e consegue ouvir de Cristo: Pedro, tu me amas? E quando ele afirma: eu te amo, Senhor, ele diz: eu tenho uma missão para ti. Apacenta as minhas ovelhas, cuida de vidas, zela por vidas, assim como eu cuidei da tua, assim como eu não me esqueci de ti, assim como eu movi tudo para que você estivesse aqui. Faça isso por outras pessoas. Deixa eu te usar, porque eu não desisto de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Ele não desiste de você. Medite na letra desse hino.